todos nós vivemos naquela correria. Parece que a gente liga o automático quando acorda e vai seguindo ali os compromissos, do jeito que eles costumam aparecer para a gente. Mas será que vale a pena viver dessa maneira? Será que a gente não pode administrar um pouquinho mais os nossos sonhos, fazer um planejamento da nossa vida, ter as nossas vidas ali ó, nas nossas mãos e conduzi-la do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente almeja, não é verdade? Então esse é o tema de hoje da nossa entrevista. Se você é daquele tipo que deixa a vida levar, não vai mais ser assim, porque eu vou conversar agora com o psicólogo e empresário Dalton Rotem. Boa tarde, prazer ter você aqui, Boa viu, tarde, Dalton? Marisa, o prazer é todo meu. Bom, como é que a gente faz para ter o domínio da nossa vida, né? Porque parece que não escapa às vezes pelas nossas mãos. Dominar significa controlar. Então, o primeiro passo, Marisa, seria você orientar a sua vida para um objetivo. Parece fácil. Olha, hoje está muito complicado. Nós vivemos na época da comunicação. Você tem impulsos, recebe impulso de todos os lados. Então, fica muito difícil você separar aquilo que é um anseio próprio, aquilo que você realmente deseja encaminhar a sua vida, e o que seja uma mera ressonância da sociedade, das pessoas, do que está em tua volta. Então a gente recebe as informações online. Quer um exemplo dessa dificuldade de controlar? Aquela tarde do PCC. Todos nós fomos controlados externamente. Quando chegou 8 horas da noite, o que acontecia com a Avenida Paulista? Incrível. E isso é um alerta muito importante, porque de certa forma isso já está ocorrendo com as pessoas, só que em um nível menor. Aquele momento eu acho que foi assim emblemático. Um controle externo total. Agora, na prática, como a gente vive nesse automático por causa da correria, por que será que as pessoas não têm essa preocupação de fazer um planejamento de onde ela quer chegar, onde que ela está nesse processo todo? Marisa, nós não fomos ensinados a nos planejar. Se você lembrar bem, o que a gente aprendeu na escola desde cedo? A gente aprende dados, matemática, aprender escrita, decorar dados, mas a se planejar, nós não aprendemos. Na família, alguém ensina alguém a se planejar? Essa, então, é a principal razão. Não existe uma tradição na nossa cultura de ensinar o planejamento pessoal. Você vê exemplo de pessoas que planejam corporações e não se planejam pessoalmente. A empresa vai bem, a carreira vai bem e a pessoa está a ponto de explodir. Recentemente, o Albert Einstein publicou uma pesquisa mostrando, eles pesquisaram 400 presidentes de empresas. Diz que eles detectaram que aproximadamente 40% desses altos executivos estavam a ponto de explodir e de ter um problema sério de saúde física, mental, uma desordem mental. É complicado, né? Extremamente estressados, né? E imagina, se pergunta, poxa vida, esse pessoal aprendeu planejamento estratégico, planeja suas empresas, porque se você não planejar a sua empresa, ela acaba muito rapidamente. E as nossas vidas? Como é que a gente faz para planejar? Então, se você verificar, um dos problemas da nossa agitação hoje, do estresse, é a falta de planejamento. Porque se você não define para onde você quer ir, como é que você pode ir? Então, parece algo simples, mas não é simples. Porque se você for ver, numa empresa, como podemos adotar como exemplo, você tem uma imobiliária, tá? Imobiliária Silva, por exemplo. Então, o que faz a imobiliária Silva? É fácil. Ela comercializa imóveis, ela aluga. Daí você pega um ser humano que acaba de nascer e pergunta, ok, qual é a vocação, qual é o dom, o que esta pessoa vai ser na vida? Você vira lá, não tem nenhuma plaqueta de identificação, não veio nenhuma prescrição, ele ainda não está terminado, tá certo? Ele vem da geração de uma multiplicidade de genes, de uma combinação que chega a milhões de possibilidades. Depois ele é inserido em uma família, num ambiente, num país, essa família ela tem um nível cultural, socioeconômico, e essa interação é que vai fazer com que esse indivíduo se desenvolva. Então, é uma questão a priori. O que vai ser desse indivíduo? Você diz, meu filho vai ser um jogador de futebol, ou então vai ser um grande advogado, ou então vai ser uma modelo, né? Assim que a gente ouve. Mas exatamente o que fazer, né, para definir. Então nós deveríamos ter, desde
pequenos, uma orientação vocacional que nos ajudasse a se perceber, a se entender. E na nossa educação, a individualidade não é privilegiada. Então, normalmente, a gente precisa se adaptar às regras. E aí fica difícil para a pessoa se conhecer. O sentimento, muitas vezes, que não seja o sentimento usual, deve ser reprimido. Então, nós somos educados a não nos conhecermos. Como fazer, então, para descobrir o que é que eu desejo para a minha vida? E tem uma energia fundamental em cada um de nós, que diz assim, todos nós, um ser humano normal, saudável, ele luta pela autopreservação, certo? Mas mais do que isso, nós temos uma energia que faz com que a gente se desenvolva. Então, se você não se desenvolve, você fica mal. Entende? Então, nós precisamos nos descobrir o que é que eu quero, o que é que eu desejo, não somente um desejo profissional, mas entender a vida como algo amplo, em todos os seus aspectos. Então, é aí que você pode dizer para onde você quer ir. O problema é que essa conscientização sempre acontece quando a gente atinge uma certa maturidade, e grande parte da nossa vida já ficou para trás, né? Mas é sempre tempo de planejar e assumir ali as rédeas. Você concorda? É verdade, é verdade. Olha só, gente, nós somos as ruas aqui de São Paulo e perguntamos o seguinte, você planeja a sua vida ou deixa a vida te levar? Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Em termos, um pouco. Um pouco é ao acaso, um pouco é planejado. Não dá para planejar tudo. Ainda mais numa cidade como essa aqui. Eu procuro planejar. Porque se você planejar, você vai ter um futuro mais tranquilo, né? Se deixa tudo organizado corretamente, eu acho que não, se você indo por este fim, é mais fácil você conseguir as coisas. Eu tento planejar, mas às vezes nem sempre é possível, né? Alguns imprevistos, mas eu tento planejar na medida possível. Acho que quem consegue planejar consegue viver melhor também. Com certeza. O mínimo de organização que você der à sua vida, você já melhora muito. Bom, a chave talvez para melhorar todo esse sistema que a nossa sociedade às vezes tenta nos impor, é realmente os pais tentando orientar os seus filhos sobre esse planejamento, né? Porque os adolescentes, por exemplo, parece que não querem nada com nada, só vão se preocupar quando estiver ali na época do vestibular. Muitos acabam prestando sem sequer ter certeza da opção que está fazendo, mas é porque chegou a hora de decidir, e assim vão levando a vida. Agora, se tiver os pais ali orientando, talvez facilite esse processo. Se você vê, as pesquisas demonstram que mais de 50% das pessoas não trabalham naquilo que se formaram. É um equívoco vocacional terrível. E quando termina a primeira faculdade, que vão fazer aquilo que se realizariam, né? Mas é sempre tempo, Maria, é sempre tempo. Pergunta quando é que você deve se planejar? Em todos os momentos da sua vida. Porque se você for ver, o que importa é o momento que você está vivendo hoje. É o momento que você vai viver amanhã. Não é isso? Quer dizer, a gente precisa se desligar um pouco da ideia de que, olha, já passou, não consegui, se a sociedade fosse diferente. E esse é um aspecto muito importante que eu acho que a gente deve considerar. A gente arranja muitas desculpas que estão fora do nosso alcance para explicar os nossos fracassos, ou talvez até mesmo a nossa infelicidade. E uma característica que eu acredito fundamental do ser humano é a capacidade de escolher, é a capacidade de exercer dentro do limite que a biologia, que a sociedade permite, que é o nosso livre-arbítrio. E o que nós vivemos hoje é numa época de muita padronização. Então, o que acontece? Quando você não exercita um músculo, esse músculo atrofia. Se você não exercita o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolher as pequenas coisas que sejam, certo? Você vai encolhendo como ser humano. Então, a ideia é recuperar a partir desse ponto. Vamos começar a escolher. Vamos começar a pensar no que você deseja. Se você for ver, ele fala assim, objetivo de vida. Todos nós temos um objetivo comum. Se você for ver, a gente pode resumir. Todos nós queremos ser felizes. Certo? Daí, essa é uma questão muito importante. E o que é a felicidade? Para cada um tem um significado. E ela precisa ser discutida. E não importa somente esse significado subjetivo, que muitas vezes, Marisa, é reflexo de um mito. Então, existem muitos mitos que dizem, olha, para você ser feliz, você precisa fazer determinada coisa. Por exemplo, você pergunta, a pessoa é mais feliz casada ou solteira? Hoje, no âmbito da psicologia, já existem pesquisas muito sérias, pesquisas feitas,
que ajudam a pessoa a se orientar. Então é muito importante, a priori, você discutir esse aspecto do que você deseja e o que realmente vai te levar a uma vida mais feliz, a uma vida melhor. Né? E uma vida feliz, ela em si própria, ela é gratificante. E o importante é a pessoa respeitar a sua própria opinião e não ser tão influenciada por todo um esquema, por pessoas e tudo mais. É o que você estava dizendo, não é, Dalton? É verdade. E essa é a pergunta que nós fizemos nas ruas aqui de São Paulo também. Você é capaz de mudar de opinião sobre algum assunto particular ou profissional por causa da opinião de outra pessoa? Vamos ver se essas pessoas são influenciáveis ou não. Não. Por quê? Porque eu acho que eu vou por mim mesmo, né? Não mudo opinião por ninguém. Mudaria sim, mas depende da situação, do porquê ele diz, não simplesmente por ele mesmo, mas dependendo do que ele fala, sim. Não. Porque eu tenho a cabeça própria. Eu penso pra mim mesma, não vou pela cabeça de ninguém, não. Agora, aquelas pessoas que têm uma preocupação exagerada em agradar o outro, seja o marido, a esposa, ou mesmo no ambiente de trabalho, dificilmente vai conseguir ser feliz, não é? Isso é verdade. Ela vai acabar desperdiçando sua energia, seus recursos em função dos objetivos dos outros e não dos seus objetivos próprios. Bom, eu imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que foram a vida toda super submissas, sempre ali seguindo padrões e que está planejando um 2007 diferente, eu realmente vou assumir aí a minha vida, vou fazer dela um pouco melhor. O que é que você diria a essas pessoas? Por onde elas podem começar? Porque quem está acostumado a ser submisso, às vezes encontra uma certa dificuldade, falta força para mudar, não é? Olha, primeiro é desejar mudar. Dizer assim, você precisa colocar para você mesmo que você pode ter uma vida melhor e você pode ter uma vida melhor. E depende muito de você. Então, esse é o primeiro passo, Maria. Decidido isso, eu aconselharia, faça um planejamento pessoal, faça uma revisão de tudo. Comece a pensar na sua vida, em todos os aspectos que a envolve, desde a sua saúde, a sua carreira, seus relacionamentos, seu lazer, tudo que o envolve. Sua espiritualidade, seu propósito de vida. Faz uma pequena revisão. Traz isso a limpo. Comece a pensar e organizar um pouquinho. E comece a direcionar a sua vida para aquilo que realmente é importante para você. Olha só, gente, hoje aqui no nosso quadro A Palavra é Sua, nós procuramos mostrar o quanto é importante você assumir as rédeas da sua vida e mostramos até algumas estratégias para que isso aconteça. E quem esteve aqui nos orientando sobre esse tema é o psicólogo e empresário Dalton Rotem. Muito obrigado por sua presença aqui, viu, Dalton? Marisa, foi um grande prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você já sabe, a palavra é sua, então escreva para a gente, mande aí a sua sugestão, o que é que você quer ver abordado aqui no programa Viver e Conviver. Anote aí o endereço, Caixa Postal 12831, o CEP é 04010-970 São Paulo, ou por e-mail vivereconviver@paulinas.org.br. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho com mais dicas do André Rezende, música para alegrar a nossa tarde, tudo que é de melhor para você. E é claro, eu quero você bem pertinho de mim. Até já.